No início do século XVII, os Países Baixos emergiram como uma potência naval e comercial na Europa. Eles estavam interessados no Brasil, especialmente na região de Pernambuco, que era o centro da produção açucareira. Em 1630, os holandeses, liderados por Maurício de Nassau, conseguiram ocupar partes do Nordeste brasileiro, incluindo o Recife. A presença holandesa trouxe mudanças significativas à região. Eles introduziram novas técnicas agrícolas, como o cultivo da cana-de-açúcar, e promoveram uma atmosfera de tolerância religiosa, o que atraiu judeus e protestantes para a colônia. No entanto, a ocupação holandesa também gerou tensões com os colonos portugueses, que resistiram à dominação estrangeira. A restauração pernambucana foi um movimento liderado pelos colonos portugueses e brasileiros que buscavam recuperar o controle de sua terra natal. Sob a liderança de André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, os brasileiros se uniram para enfrentar os holandeses. Uma das batalhas mais famosas foi a Batalha dos Guararapes, em 1648, e sua sequência em 1649, onde os holandeses sofreram derrotas cruciais. Essa resistência tenaz culminou na expulsão dos holandeses em 1654, marcando o fim da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Pernambuco voltou a ser controlado por Portugal, mas a experiência da ocupação holandesa deixou uma impressão duradoura na região. Esses eventos também lançaram as bases para uma maior diversidade étnica e religiosa na região Nordeste, contribuindo para a riqueza cultural que o Brasil desfruta hoje. O ciclo do ouro, também conhecido como ciclo do ouro e diamantes, foi uma era crucial na história colonial brasileira, que se estendeu principalmente entre os séculos XVIII e XIX. O epicentro desse movimento estava nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde depósitos de ouro e diamantes foram descobertos. A descoberta dessas riquezas naturais atraiu uma multidão de aventureiros, garimpeiros e colonos em busca de fortuna. Cidades como Ouro Preto e Diamantina cresceram rapidamente, refletindo a febre do ouro que tomou conta da colônia. A coroa portuguesa desempenhou um papel central na gestão e tributação do ouro, instituindo a derrama, um imposto que exigia que as cidades mineradoras entregassem uma quantidade fixa de ouro. Essa política gerou descontentamento e levou a revoltas, como a revolta de Vila Rica em 1720. O ciclo do ouro também levou à expansão para o interior do Brasil. Os colonos, à medida que exploravam o território em busca de ouro, mapearam vastas áreas previamente desconhecidas. Essa expansão territorial ajudou a consolidar o domínio português sobre o interior do Brasil, ampliando a presença colonial. Apesar das dificuldades e desafios, o ciclo do ouro deixou um legado duradouro na história brasileira. As cidades e a arquitetura barroca desse período ainda são testemunhos visíveis desse rico período da história brasileira. Além disso, a busca por ouro teve implicações sociais, econômicas e políticas que reverberam até os dias de hoje. O século XIX trouxe ventos de mudança para a colônia brasileira. O mundo estava em tumulto, com movimentos de independência varrendo a América Latina. O Brasil, sob o domínio de Portugal desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, não estava imune a essas influências. No entanto, o caminho para a independência seria único e peculiar. Um dos eventos mais significativos desse processo foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, escapando das guerras napoleônicas na Europa. A presença da corte real no Rio de Janeiro inaugurou um período de mudanças e aberturas, que incluiu a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional. À medida que o Brasil se tornava cada vez mais autônomo, começaram a surgir movimentos pró-independência, liderados por figuras influentes como José Bonifácio de Andrada e Silva. Esses líderes viam na independência uma oportunidade de libertar o Brasil das restrições econômicas e políticas impostas por Portugal. Um momento crucial da independência ocorreu em 1822, quando Dom Pedro I, filho do rei português, proclamou o famoso Fico, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Esse ato simbólico marcou a decisão de Pedro de permanecer no Brasil e liderar o processo de independência. O Grito de Independência foi proclamado oficialmente em 7 de setembro de 1822. No entanto, a independência não foi uma transição tranquila. Houve conflitos armados, como a Guerra da Independência, que ocorreu principalmente no Nordeste do país. O Brasil teve que lutar por sua autonomia,
enfrentando resistência de tropas portuguesas que ainda mantinham o controle em algumas regiões. A independência do Brasil foi reconhecida por Portugal em 1825, com o Tratado de Paz e Amizade. Dom Pedro I foi coroado como o primeiro imperador do Brasil, inaugurando o período conhecido como o Primeiro Reinado. Posteriormente, em 1831, abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que se tornou o segundo imperador do Brasil. E assim, chegamos ao fim de nossa viagem pelo Brasil colônia. Espero que tenham apreciado e que tenham aprendido mais sobre a rica história de nosso país. A história colonial brasileira é complexa e cheia de nuances, e é importante compreendê-la para entender melhor o Brasil que conhecemos hoje. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo educacional. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.